Advogado, o genitor te contratou para fazer a defesa dele na ação de alimentos e você ainda não sabe por onde começar, então pode ficar tranquila que eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar um checklist aqui para contestação que você vai ficar tranquila e vai arrasar nessa missão. Então presta atenção, cliente te procurou, pediu atendimento e tudo mais, você já pergunta para ele, pede para ele te dizer o que aconteceu, pede o mandado de citação que ele recebeu, já corre para fazer a habilitação nos autos, então já anota o prazo para contestar depois que você tiver acesso ao processo, já anota, pode ser depois da audiência, tá? Então, geralmente o prazo para contestação na ação de alimentos é depois da audiência de conciliação, mas você leia no mandado de citação. Vamos lá, a citação foi recebida, então você vai verificar esse prazo para contestação, vai verificar a designação de audiência, vai pedir a sua habilitação nos autos, vai ler a petição inicial inteira antes de começar a fazer sua defesa. Leia, grife, verifique as provas que foram juntadas, então converse com o seu cliente e peça de preferência para ele te passar por escrito as informações dele. Então, se a genitora está falando que ele ganha tantos R$1.000, peça para ele te dizer quanto que ele ganha de fato, para ele te enviar olerite, né, que é o contra-cheque, imposto de renda, até se for necessário os extratos bancários. E você vai solicitar todos os documentos ali, conforme o caso concreto. Pode ser que o seu cliente tenha um filho de um outro relacionamento, que precisa, que depende financeiramente dele, ou que ele tenha uma condição de saúde que faça ele gastar mais. Você vai verificar ali qual que é a renda do seu cliente e quais que são os gastos dele para verificar a margem que sobra dessa renda. E com isso, você vai obrigatoriamente pedir para ele declaração de imposto de renda dos últimos 2 anos, comprovante de rendimento, se ele for autônomo, empresário, profissional liberal, você vai pedir para ele, pelo menos, te estimar qual que é a renda mensal dele. Não adianta o cliente querer mentir para você, porque depois lá na ação de alimentos, o juiz acaba descobrindo. Ele pode fazer a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, e aí vai ficar muito ruim para ele mentir no processo, certo? Você vai então verificar quais são as teses, identifica o que a parte autora está alegando de fato, que ele quer pensão alimentícia, a gente já sabe, a criança ou adolescente precisa dos alimentos para sobreviver. E aí tem uma coisa interessante, a necessidade da criança e do adolescente é presumida, mas a extensão, o quanto essa criança precisa, a parte autora tem que comprovar minimamente. E aí cabe ao genitor ir contra essa tese de valor. Não, por que está alegando que precisa de 3 salários mínimos se não fez nem mesmo uma tabela de gastos, se não demonstrou para que seriam esses 3 salários mínimos, nem que seja de forma mínima? A parte autora não precisa comprovar cada gasto, até porque cuidar de uma criança envolve gastos invisíveis que são difíceis de contabilizar ali no dia a dia. Mas o genitor ele tem que prestar atenção nisso, de verificar se realmente aquele valor que está sendo pedido ele condiz com a realidade e mais do que isso, verificar qual que é a real capacidade financeira dele. Se a genitora, né, a criança ou adolescente veio trazendo ali a teoria da aparência, veio demonstrando prints, fotos, vídeos de redes sociais que mostram o genitor ali ostentando, você tem que usar essa tese de defesa também, dizendo que aquilo é um recorte da realidade, que aquelas fotos, aquelas imagens são antigas, não refletem o momento atual desse genitor. E você tem que contar a história de vida do genitor. Como que é a vida laboral dele? Quais são os gastos dele? Ele tem criança, outro filho? Ele tem uma outra família para sustentar? Sabendo que a existência de outro filho por si só não é motivo para ser fixado ali uma pensão alimentícia muito baixa, tá? Então você vai descobrir qual que é a verdadeira tese da parte autora para trabalhar em cima disso, vai identificar tudo que possa estar contraditório ou incoerente ali na petição inicial, vai ver se os gastos alegados realmente foram comprovados ou minimamente comprovados, vai analisar se existe incompatibilidade entre o padrão de vida que foi alegado na petição inicial e os documentos juntados ali na própria petição ou os documentos que o seu cliente vai te fornecer. Você não vai focar apenas em diminuir o valor da pensão, não é esse o objetivo. Você tem que comprovar a real capacidade financeira do genitor. Então, se você não juntar os documentos para comprovar a renda dele,
o juiz pode simplesmente presumir que ele tem condição, afinal de contas, ele não se desincumbiu do ônus de provar o contrário. Eu fiz exatamente isso em um caso agora de pensão alimentícia, demos entrada na petição inicial, no processo, o genitor contestou dizendo de forma genérica que ele é trabalhador autônomo, vive de bicos e que ele tem uma renda variável e tudo mais. E aí eu falei, poxa vida, ele tem uma renda variável, mas ele não indicou nem quanto que seria uma média dessa renda, ele não falou dos gastos dele, ele não trouxe um extrato bancário, uma declaração de imposto de renda. Então, enquanto advogada da parte autora, a gente vai pegar no pé desses detalhes. Então, se você está pela defesa, pelo genitor, você precisa falar assim, olha, tá bom, você não quer pagar esse valor de pensão alimentícia, você disse que não tem condição, mas me traga os documentos. Cadê os documentos que provam a sua situação financeira? Se não tiver isso, vai ficar ruim para o seu lado. Você tem que ser sincera com o seu cliente, tá? Bata todos os argumentos e provas da inicial. Gente, isso é muito importante. Tudo o que não for rebatido na contestação, depois o juiz pode considerar como verdadeiro, vai precluir o seu direito de ir contra aqueles fatos alegados na inicial, aquelas provas juntadas com a inicial, tá? Não ataque a genitora na contestação. Não faça isso porque o juiz vai ficar com ranço do seu cliente. Então não fale de histórico, de relacionamento, de traição, de qualquer coisa que vai desabonar a conduta da genitora. Até porque a gente está tratando pensão alimentícia, não estamos fazendo um julgamento moral das partes. Se for uma coisa muito relevante que vá demonstrar ali um mau uso de verbas, aí tudo bem, mas se for da vida pessoal, não faça isso porque o juiz vai ficar com ranço. Você vai organizar os argumentos por tópicos, tá? Então você vai fazer um tópico ali da planilha de gastos, um tópico da condição financeira do genitor, um tópico do que for necessário e vai fazer tudo bem separado com subtítulos para facilitar a leitura e a identificação daqueles tópicos dentro da sua contestação. Vai impugnar os pedidos que forem genéricos e despesas sem comprovação. Então, se a genitora fala que gasta R$1.000 por mês com saúde da criança, com consulta e medicamento, isso daí ela tem condição de juntar uma nota fiscal, um comprovante de pagamento. Se não tiver isso, diga expressamente, olha, os gastos com saúde que constam na planilha de gastos não foram comprovados e são fáceis de comprovar, porque se vai numa consulta que é R$300, compra R$200 de medicamento por mês, você consegue comprovante disso, tá? Impugnar pedidos genéricos. Muitos advogados acham que o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal é um pedido genérico e acabam atacando ele. Eu advogo mais para as mães, tá? Eu sempre peço quebra do sigilo bancário e fiscal porque a grande maioria dos meus casos não são para pessoas, não são contra homens que trabalham de carteira assinada, não. São contra empresários, profissionais liberais como dentistas, médicos. Então, assim, se não tem um contra-cheque para ser apresentado nos autos, a gente precisa fazer sim uma investigação financeira daquele genitor através das quebras de sigilo bancário e fiscal. Outra coisa, se o seu cliente, já leva os documentos para o juiz, declaração de imposto de renda, contra-cheque, esse pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal fica muito mais fraco, porque ele já se manifestou de forma voluntária, ele já levou esses documentos, então o juiz vai pensar 2 vezes antes de ir lá fazer essas pesquisas aí e acabar invadindo demais a privacidade do genitor, afinal de contas ele colaborou. Gente, esse daqui foi um checklist bem rápido para você entender como que você vai fazer uma contestação em uma ação de alimentos. Se você quiser aprender a estratégia de verdade, a estratégia prática, não é só a teoria não, tá? Por trás da ação de alimentos, desde o atendimento inicial até a execução de alimentos sob o rito da prisão, da penhora, com modelos de petições, jurisprudência e tudo, é só você clicar no link que está aqui na descrição para conhecer o meu curso Destravando na Prática de Ação de Alimentos. E se quiser conversar comigo, eu estou deixando meu WhatsApp aqui também. Eu amo trocar ideia com vocês, gosto muito quando vocês trazem para mim dúvidas no WhatsApp, porque isso me ajuda a produzir conteúdo. Então, até o próximo vídeo.